a mais uma aula da disciplina de evento cerimonial e protocolo. Essa é a quarta aula e hoje nós vamos falar sobre o conceito de cerimonial. Cerimonial, de acordo com Salgado, é a sucessão de atos que integram um evento público ou privado, traduzido nessa sequência de diferentes partes de uma programação específica desde a sua abertura até o encerramento, definidas e introduzidas pela vontade das pessoas na qualidade de anfitriões. Então, cerimonial é exatamente pensar em sequência e hierarquia. O que vai ser feito, como vai ser feito e por que isso vai ser feito dessa forma, pensando nessas pessoas. Anna Lukover, por outro lado, aponta que cerimonial e protocolo são tão antigos quanto a humanidade, a história da humanidade. Ela fala dessa questão dos clãs, que já existia essa questão da hierarquia, que muito antes da descoberta do fogo e da roda os homens já se organizavam, e havia essa hierarquia nesses eventos dessa época, para saborear a caça, para comemorar alguma coisa. Então, a função, qual é a função do cerimonial? Quais são as suas finalidades? Para que serve? Em primeiro lugar, fala-se na questão da disciplina. Fundamental, o cerimonialista conheça como disciplinar essa questão da regulação da precedência. Quem vai ter mais prioridade do que outros em determinados momentos de determinadas cerimônias e por quê? É basicamente isso que nós precisamos aprender através dos manuais, da legislação adequada para isso. Então, essa questão, disciplinar, finalidade, é uma finalidade que diz respeito à questão da organização, ou seja, organizacional, estética, ordenação. O cerimonialista tem que ter uma visão estética adequada, porque não só de objetos, como de pessoas, de localização, de simetrias são fundamentais. Semiológica, uma finalidade de formas e cortesias que são simbólicas, que observam essas questões das relações de poder. Legislativa, porque precisa colocar a legislação em vigor em prática. Pedagógica, porque vai transmitir valores. E informal / social, porque diz respeito às determinadas datas comemorativas. Um casamento precisa de um cerimonial para casamento. Então, veja que cada cerimonial se adequa a determinado tipo de evento, como nós vimos no início das aulas. Então, a gente tem um tipo, uma forma de observar o cerimonial que vocês vão observar aí no slide, a questão da diferença entre o cerimonial oficial e o cerimonial não oficial, e o cerimonial misto. O cerimonial oficial vai envolver os poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, diplomático, castrense. No cerimonial não oficial, universitário, corporativo, esportivo, social, religioso, artístico. Então, o cerimonial ele está presente tanto no cerimonial público quanto privado. Ele tem as suas normas e protocolos específicos, ele é obrigatório no público, não é obrigatório no privado, mas é indicado em determinados eventos. Então a gente tem essa divisão, mas é uma divisão para a gente entender como se dá, porque o cerimonial ele é adequado a determinados eventos, seja público, seja privado. Então Salgado aponta 5 etapas. Se a gente parte no momento que a gente observa primordiais do cerimonial. Primeiro, planejar, organizar, coordenar, controlar e executar. Ele fala
exatamente dessas fases muito semelhantes às fases de um evento como um todo. Aqui a gente está pensando em cerimonial, mas ele está pensando no evento como um todo, né? Primeiro planejar, organizar, coordenar, executar, né? Como é que a gente vai colocando isso passo a passo para fazer um evento que esteja de acordo com todas as regras do cerimonial, né? Então, na parte do planejamento, ele coloca alguns tópicos, né, que ele considera importantes e que eu trago para vocês nessa videoaula, que é prever o objetivo do evento. Isso lembra quando a gente falou da questão do planejamento? Isso tem que estar no projeto, né? Identificação do público, seleção das estratégias, né, programação dos recursos necessários, definição do local e infraestrutura, determinação de data e horário e definição da comunicação visual. Tudo isso nós vimos, né, e ele retoma. E é importante que a gente retome, porque isso faz parte do projeto de um evento, né? 2. Organização. Né? Ele está discriminando aquela lista, né, que ele colocou no início, né? Principais, né, metas e finalidades, público-alvo, programação, né, proposta orçamentária, quais os recursos necessários, né, e quem vai oferecer esses apoios operacional, logístico, de pessoas, né, isso é fundamental, né. Coordenação, né, quais são as funções, planejamento global dos trabalhos, distribuição de tarefas, orientação e supervisão dos trabalhos, a aprovação dos orçamentos e a avaliação e relatório final, né? Controle, as duas partes agora finais do transevento, né? Acompanhar as fases do evento, elaborar o cronograma de atividades, né? Esse cronograma a gente falou também nas primeiras aulas, né, do controle horizontal, né, com uma planilha de checagem de quem está responsável pelo quê e em que horário e que data e horário deverá entregar, né? E execução, né? Produção de todo o evento no transevento, colocando em prática tudo que foi planejado, aplicando um checklist, que é algo que vocês viram na literatura, que é uma lista de itens necessários para a realização do evento. Ter um checklist bem organizado e completo também é uma ferramenta a mais e fundamental para o organizador do evento. E cumprimento do cronograma. Isso é o que o Salgado coloca, é aquilo que a gente tem lido na bibliografia. Por outro lado, a gente tem que pensar no cerimonial de forma que um cerimonialista, um chefe do cerimonial, aquele que vai controlar tudo isso. E depois a gente tem uma pessoa que vai estar ali lado a lado do cerimonialista, que é o mestre de cerimônias. São figuras diferentes, né? O mestre de cerimônias é aquele que vai, né, conduzir o evento verbalmente. Ele vai ter um script escrito pelo chefe do cerimonial para ser lido, né? Essa pessoa, né, é a pessoa, o mestre de cerimônias é a pessoa encarregada a fazer a locução da solenidade, né? É imprescindível, né, ter essa característica, né, vocal, né, boa voz, boa dicção, né, ter uma boa leitura e saber improvisar. Ser uma pessoa agradável, simpática, né, trazer, né, trajes alinhados e de acordo com determinado evento, né, tem que ter asseio pessoal, enfim, tem que ter uma apresentação física e verbal adequada e que esteja, né, de acordo com aquilo que se espera, né? E aí esse mestre de cerimônias vai seguir um roteiro, um script, né, onde vão estar todas as falas que ele vai fazer, e ele tem que saber ler essas falas de forma bastante correta, bastante, né, que não dê a impressão que é algo muito forçado, né, e aí ele vai ter esse roteirinho, que a gente tem aqui um modelo, né, que começa normalmente com instalação da solenidade, vai para o cumprimento, né, do mestre de cerimônia aos presentes, o anúncio, né,
do início dessa solenidade, a leitura da sinopse do evento, né, o que vai acontecer, a composição da mesa de abertura da solenidade, que é fundamental. Vocês vão perceber pela literatura que composição de mesa é algo que vocês têm que ter na ponta da língua, né, fundamental. O ato de abertura, que pode envolver, por exemplo, né, a execução do hino nacional, né, a abertura do presidente da mesa, né, os pronunciamentos, os discursos, né, por ordem de precedência, né, o destaque das presenças ilustres do evento e agradecimento e o encerramento da solenidade. Então esse é o modelo que vocês têm aí, que devem segui-lo e devem se aprofundar através da leitura dos textos, porque o script do mestre de cerimônias também é algo que deve ser escrito pelo chefe do cerimonial, que é, né, o organizador do evento. Então o organizador do evento, ele pode ser também o chefe do cerimonial, pois, né, são pessoas que podem, né, ter a mesma função, né, mas o chefe do cerimonial é fundamental que ele conheça todas as regras do cerimonial para conduzir, né, de acordo com a ordem de precedência. E esses foram os principais tópicos da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham se aprofundado através das leituras, né, para acompanhar aqui o nosso andamento de aulas, e espero vocês na próxima aula. A gente vai tratar um pouquinho sobre o cerimonial público e suas especificidades. Até a próxima!